Todo serviço de obra tem sua duração, né? Obviamente tem um prazo toda obra, e a duração é a quantidade de tempo que será necessário, dias, semanas, meses, para ser executado, no caso, uma atividade daquela obra. Então a gente tem a parte de forma, né? Quanto tempo eu vou demorar para fazer a parte de forma na minha obra. Então tem que definir isso para quê? Para ter o cronograma certinho. A gente não pegar lá as barrinhas no gráfico de Gantt, que é aquela parte do cronograma mesmo, onde tem as barrinhas definindo pelo tempo, né, os meses lá, e aí tem uma barrinha de execução de forma para viga baldrama, aí tem uma barrinha lá em 15 dias. Então, para não ser assim um chute, você utiliza essa teoria aqui para pegar da composição do que você orçou, que você considerou no orçamento, e utilizar no planejamento. Vai dar bem mais próximo, vai ser bem mais útil, né? Então, aqui a gente colocou um exemplo, a casa possui 200 kg de aço para ser executado, então tem lá 200 kg na parte de infraestrutura, né? Como que eu vejo? A quantidade, 200 kg, como que eu faço para achar a duração? Eu tenho a produtividade do armador, 0,20 kg por hora, então eu busquei lá na minha composição, eu fui lá no orçamento, e ali dentro eu achei que tem 0,20 kg por hora, então o meu armador ele vai produzir 0,20 kg por hora desse serviço. Como que eu acho a duração? 200 kg, que é o que eu tenho para fazer, dividido pela produtividade do meu armador, eu vou ter que, para fazer tudo essa quantidade na casa, 200 kg, eu vou demorar 1000 horas de armador. Se for no caso 1, né? Então, para um armador, eu vou demorar 1000 horas. Se eu dividir por 8, que são 8 horas por dia, nossa jornada de trabalho geralmente aí, né? Mas aí ele trabalharia então 125 dias se ele estivesse sozinho na obra, se fosse apenas um armador. Se a gente utilizasse 2 armadores, seriam 62,5 dias, só dividir aqui por 2. Se fossem 3 armadores, mesmo conceito, mesma base, 41,67 dias. Se fossem 5 armadores, seria 25 dias. Então, é assim que a gente faz. Vou pegar aqui a nossa composição. E aqui, esse é uma CPU, tá? Composição de preços unitários. Tudo isso aqui é os nossos ingredientes, tá? Então, para fazer 1 metro de estaca, tá aqui, a unidade é em metro a estaca. Então, tudo isso aqui é para fazer uma unidade de estaca. E todos esses itens os nossos ingredientes que eu falei da receita lá do bolo. Eu preciso do pedreiro, eu preciso do servente, eu preciso fazer corte e dobra de aço, eu preciso do concreto. Tudo isso eu preciso para ser feito a estaca. Então, tudo que tiver aqui, né, toda essa descrição também, porque aqui eu vou ter uma descrição, descrição da composição. Eu tenho o valor total da composição, o valor total da composição, tá? Aqui eu vou ter que a descrição do insumo, pedreiro, o servente, a descrição deste insumo. Eu tenho a unidade aqui que está sendo cotado dentro da composição para esse insumo. Então, pedreiro, servente, geralmente mão de obra em horas, tá? E aqui os materiais, no caso aqui concreto, metro cúbico. Então, você compra geralmente concreto em metro cúbico. Então, ele está mostrando aqui que para essa descrição de concreto, a gente vai utilizar em metro cúbico. E o coeficiente quer dizer o quê? Quer dizer que ele precisa aqui, nesse caso dessa composição, de 0,93 horas para fazer com o pedreiro. Eu preciso de 0,93 horas de pedreiro para fazer 1 metro de estaca. Eu preciso de 144 horas de servente para fazer 1 metro de estaca. Eu preciso de 0,062 metros cúbicos de concreto para fazer 1 metro cúbico, ou para fazer 1 metro de estaca, tá? Então, é isso que é a composição, é essa a nossa revisão. Então, quem assistiu a segunda aula já está craque nisso, tá? Abrir a planilha e como se a gente fosse fazer um planejamento aqui, né? Não o planejamento inteiro, mas a parte ali de duração das atividades, a gente vai fazer junto, né? Então, no caso aqui, eu tenho essa planilha está no blog e vou abrir também, eu preciso abrir a parte do e-custos, que é o que? O nosso orçamento lá de estudo de casa. Vou usar aqui porque aqui vai dar muito trabalhinho, eu vou abrir um relatório. Então, o que eu fiz aqui? Eu emiti um relatório do e-custo, tá? Ele tem vários relatórios, sintético geral, relatórios de orçamento analítico, curva. Eu já gerei aqui embaixo, aqui, ó. Ele já me abriu. É mais fácil trabalhar no Excel aqui, no caso, como eu vou trabalhar a planilha no Excel, é mais fácil trabalhar aqui também com esse relatório do e-custos, tá? Para infraestrutura, então vou copiar aqui, vou colar lá a parte da etapa aqui só, de infra,
e vou pegar o serviço destaca, né? Que é o primeiro lá. Estaca. Então, vamos lá. Estaca em metros, como a gente viu. São quantos metros nesse orçamento? São 48. Aí, aqui a gente já está usando exatamente a planilha do orçamento, né? São 48 metros de estacas para definir o que? O nosso planejamento. 48. Vamos abrir aqui a composição da estaca. Alterar valor. O que eu estou pegando, tá? Pedreiro, servente e coeficiente, ó. Tá em hora. Tá em hora. E aqui os coeficientes que eu estou pegando, ó. 0,93, 1,14, tá? No caso aqui da estaca, nesse caso, como é por, né, ó, escavação manual de trado, né? Quem vai colocar ali geralmente na obra, é difícil você ver pedreiro se envolvendo nesse serviço. Às vezes é o próprio servente que vai lá, abre, né, a estaca, geralmente é o servente que faz esse serviço, vai lá, põe a armadura, né? Então você pode ver, ó, que até o serviço aqui, no caso da Sinap, ele demora mais, né? 1,14 horas para fazer do que o pedreiro. O pedreiro, sei lá, talvez ajude com concreto, alguma coisa aí. Mas quem vai ditar aqui, no caso, eu vou considerar o servente, tá? Não é o cargo mais alto que eu considero realmente quem trabalha mais no serviço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 1,14, no caso aqui o servente. Vamos voltar para a nossa planilha. Eu vou precisar, então, aqui do servente 1. Ele é 1,14 horas. Para fazer o quê? 1 metro de estaca. A jornada ainda é 8. Aqui, olha, já deu outro número, ó. Pela quantidade de 48 metros, olha, já está me dizendo que a dias da equipe básica vai girar em torno de 7 para me precisar de um de cada, tá? Isso que está dizendo aqui. E aqui agora do pedreiro já é diferente, né? Como o servente ele tem a produtividade aqui maior, né? No caso aqui na estaca, a proporção de servente para pedreiro vai ser diferente. Eu vou até calcular junto aqui, que eu não fiz. 0,93 dividido por 144 do servente, que é quem dita o ritmo. Então, a proporção é para 0,81 pedreiro. O que eu vou fazer com isso? Vou lá na planilha. Cadê a planilha aqui? Pedreiro, 0,81 é a minha proporção aqui do pedreiro, tá? Eu estou trabalhando aqui, quero fazer em 2 dias, quantidade de equipes 4, 3 pedreiro e 4 servente. Vou fazer em 3 dias, vou precisar de 2 pedreiros e 2 serventes. Vou fazer em 1 dia, então conforme você vai diminuindo aqui, vai aumentando a sua equipe, né? Você vai precisar de mais profissionais para fazer aqui de acordo com a jornada, né, que você pré-estabeleceu. Para fechar aqui, o que seriam essas durações para a gente? Onde que você vai jogar isso aqui? Você vai jogar, ó, aqui a duração de dias nas barrinhas do cronograma de Gantt. Então você tem lá a entrada, quantos dias eu vou demorar? 1. Então se for lá 1 dia, no caso que foi 1, é pouquinho, mas você tem aqui, ó, 3 dias de destaque. Se você está lá por semana, você vai ter as barrinhas lá no tempo do serviço de destaque, você vai colocar a barrinha em 3 barrinhas, assim, 3 quadriculadinhas. É isso aqui, é exatamente isso aqui. Aí a forma, que é a fabricação e montagem de forma, 7 dias. Então você está lá por dia, você vai pegar lá uma semaninha lá e fazer o cronograma físico lá de 7 dias para a forma. É isso aqui, a duração das atividades. É para isso que a gente faz essa planilha, para facilitar agora jogar lá no planejamento e ficar um planejamento amarrado com o que você orçou. Um orçamento real, um orçamento que dá para executar. O planejamento furou, então o orçamento tem algum desvio. A composição que você está utilizando não está de acordo com a sua realidade, tá? Tem como identificar isso também. Aí é pior, porque você está errando no planejamento, no orçamento e está tomando prejuízo no custo. Então, você tem que se atentar aí 2 vezes, por isso que é importante planejar, né? Que aí no planejamento você está identificando que você vai precisar mudar a sua base para um próximo orçamento para você não tomar prejuízo, né?